Oi pessoal, hoje eu voltei para poder fazer uma resenha de um livro que poucos de vocês provavelmente conhecem, mas a autora todo mundo deve saber de cor salteado que livro ela escreveu. Eu estou falando dela mesma, a Marion Zimmer Bradley, autora de As Brumas de Avalon. Mas hoje eu não vou falar das Brumas de Avalon, hoje eu vou falar sobre um livro que começa contando desde onde surgiu Avalon, ou seja, os antepassados de Avalon. Todo o pessoal que estava em Avalon, contando o início deles, ou seja, antes de surgir Avalon. Vou falar hoje sobre este livro aqui, A Queda de Atlântida, logo depois da vinheta. Então, povo, como eu falei na introdução desse vídeo, hoje eu vou estar falando sobre esse livro aqui, que é A Queda de Atlântida. Vocês podem ver aqui, ele foi dividido em 2 volumes, tanto aqui no Brasil quanto no lançamento original dele lá nos Estados Unidos, com o primeiro volume sendo A Teia de Luz e o segundo volume sendo A Teia de Trevas. E essa história, para quem não sabe, foi assim. A Marion Zimmer Bradley, ela tem um costume muito interessante de fazer nos seus livros. Ela gosta de fazer com que os personagens dos seus livros tenham reencarnações. Ou seja, que os personagens que estão presentes nesse livro aqui se reencarnem no próximo livro, do próximo livro se reencarne no outro, do outro se reencarne assim pra frente, sucessivamente do jeito que eu falei. As personagens do livro de maior sucesso dela, As Brumas de Avalon, todas são reencarnações de livros anteriores dela. E aqui, cronologicamente falando, é o primeiro livro que a Marion Zimmer Bradley escreveu sobre a mitologia de Avalon. Não foi o primeiro que ela escreveu, mas é o primeiro na ordem cronológica dos fatos que originaram Avalon. E começa com a Queda de Atlântida. Todo mundo sabe que Atlântida é aquela ilha, ou aquele aglomerado de ilhas, que era conhecido por ser altamente inteligente. O pessoal que morava lá era conhecido por ser altamente inteligente, portadores de grandes dons de magia, e que, pelo fato de terem a magia tão avançada, acabou que culminou no fim da ilha deles, que afundou ao mar, tanto por fúria dos deuses quanto pelo excesso de magia que eles praticavam nas ilhas. E aqui a Marion Zimmer Bradley cria a versão dela para esse fato, para essa história de Atlântida. E então é onde a gente conhece. Agora vamos à sinopse da história. A gente acompanha nesses 2 livros as irmãs Domares e Deores. As duas aqui são filhas da luz. E pelo fato de serem filhas da luz, elas devem ter treinamento na casa dos acólitos. Ou seja, a irmã mais velha, a Domares, é uma acólita da Casa dos 12. Agora você me pergunta, o que é isso, acólito, Casa dos 12? Aqui no mundo onde a Marion Zimmer Bradley criou, a Atlântida é diferente. A Atlântida é um aglomerado de ilhas, várias ilhas. Tem a ilha principal, que é propriamente dita Atlântida mesmo, que fica Tarhat. A Tarhat é a capital de Atlântida. E aqui temos outras ilhas. E esse livro se passa na Ilha da Terra Antiga, ou seja, é uma ilha onde as pessoas vão para serem treinadas na magia. E a Domares e a Deores, elas nasceram nessa ilha, ou seja, elas são filhas da luz. E justamente pelo fato de terem nascido nessa ilha, elas vão ter o treinamento diretamente no próprio lugar onde nasceram. E a Domares ela é uma acólita da Casa dos 12. O que é uma acólita? É uma sacerdotisa em treinamento. E ela vai para a Casa dos 12. Ou seja, é onde acontece que são escolhidos 6 homens e 6 mulheres. E eles são prometidos desde crianças para se casarem uns com os outros. E assim formarem o casal perfeito treinado em magia. E ela está sendo treinada para ser uma futura sacerdotisa e assumir a responsabilidade da Casa dos 12. E a irmãzinha dela, ainda jovem ainda não tem treinamento, não é acólita e não pertence à Casa dos 12 ainda. O que faz com que ela seja atualmente uma escriba. E então a história começa com Micon, o rei, o príncipe da Atlântida, de Atarhat. Ele é príncipe de Atarhat, está vindo além-mar para a ilha da Terra Antiga. Mas acontece uma tragédia
Ele, juntamente com o irmão dele, o Rei Ota, que no caso ele é o príncipe, e o Rei Ota, irmão dele, é o futuro herdeiro. Os dois sofrem um acidente. O navio deles afunda e os dois são tidos como sobreviventes, mas são sequestrados pelos Túnicas Negras. O que são os Túnicas Negras? Os Túnicas Negras são um grupo que praticam magia voltado somente para si, somente para o bel prazer, voltados de uma forma super egoísta, para poder atingir somente os seus objetivos. E eles utilizam a magia dos seres inferiores, ou seja, de energias negativas, de coisas ruins, para poder conseguir o que eles querem. E corre a lenda de que a realeza de Atlântida, a realeza da cidade de Atarhat, tem um dom no sangue que faz com que eles possam controlar os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E por isso eles vão e armam um plano para sequestrar o príncipe Micon e o príncipe Rei Ota, e fazendo com que assim eles consigam pegar o poder que tem no príncipe Micon e no príncipe Rei Ota para eles mesmos e se tornarem mais poderosos do que já são. E aí é onde entra todo o mistério, toda a história, porque daí o Micon consegue escapar, só que não ileso. Ele escapa todo machucado, cego, todo deformado e com uma maldição terrível que ronda por ele. Ele vai sentir cada vez mais e mais dor até que finalmente morra. E quando ele morrer, os poderes dele vai passar então para o Rei Ota, que é o irmão mais novo dele, e que os Túnicas Negras conseguiram dominar e tomar controle do corpo dele, assim fazendo com que os poderes do Micon, passando por Rei Ota, sejam também deles, já que eles têm total controle sobre o Rei Ota, o irmão mais novo do Micon. Aí o Micon vai e chega nas terras antigas, onde a Domares e a Deores vivem. E chegando lá, ele é acolhido pelo povo da Casa dos 12, acolhido pelo povo do Templo da Luz, e eles vão e começam a cuidar dele, tratar dele, e para conseguir fazer com que ele, pelo menos, estenda um pouco mais os anos de vida dele. E é então que começa toda a história, pois o Micon se apaixona pela Domares, e os dois têm aquela certeza de que já se conhecem de vidas passadas. Lembrando que aqui o livro se passa numa época muito, muito antiga. Tanto é mesmo que aqui eles só têm conhecimento de pouquíssimas terras ao redor deles. Tanto é que nem é mencionado, mas a gente tem algumas pequenos lapsos aqui se indicando que eles já conheciam a Grécia e o Egito no seu tempo de ouro. Voltando à história, aqui os dois têm aquela paixão fulminante e descobrem, começam a suspeitar de que essa paixão dos dois vem de vidas passadas. E pelo fato de vir de vidas passadas, o que eles sentem um pelo outro é muito forte. Então, ambos têm ideia de fazer com que Micon tenha um filho com a Domares. E assim que eles tiverem o filho, os poderes dele, da linhagem dos reis de Atarhat, vai passar para o filho dele, ficando assim longe das garras do pessoal dos Túnicas Negras. Mas é aí que tem todo o mistério, toda a confusão de um livro, que todo livro precisa ter, né? Que é que os Túnicas Negras então começam a fazer de tudo para conseguir matar o Micon antes dele conseguir ter um filho, e depois para conseguir matar a Domares, que está grávida, prestes a ter o filho do Micon. E a história vai se passando em meio a todo esse caos, já que os Túnicas Negras agora começam a jogar com seus poderes mesmo, fazendo com que todos ao redor da Domares seja perigo e que ela não possa confiar em ninguém. E o primeiro livro é muito bom, bastante divertido de se ler. É uma linguagem um pouco mais devagar, porque aqui a Mary Zimmer Bradley não escrevia plenamente como ela escreveu nas Brumas de Avalon. Aqui ela tinha uma linguagem um pouco mais presa, sabe? Então a leitura não flui tão rapidamente, embora o livro seja pequeno, tenha pouco mais de 200 páginas. Mas é um livro bastante interessante, 4 estrelas. Mas o que é bom mesmo é este daqui, o segundo livro e último, no caso, dessa série, que é fantástico. Aqui é a Teia de Trevas. E aqui a gente acompanha a história da irmãzinha mais nova da Domares, a Deores. Aqui a Deores já está um pouquinho mais crescidinha, e a gente vai conhecer tudo o que aconteceu logo depois do primeiro livro. E tudo o que aconteceu aqui reverbera neste livro aqui, mostrando todas as reações, tudo que resultou dos acontecimentos do primeiro livro. E aqui é excelente, porque o livro é sombrio, o livro é macabro, o livro tem cenas assustadoras, e o mistério desse livro é fantástico, porque daí eles vão começar a descobrir
que tem túnicas negras escondidos no meio do pessoal dos túnicas cinzentas. Os túnicas cinzentas são o pessoal da casa da Terra Antiga que fazem magia. Só que a magia que eles fazem é voltada para o bem, voltada somente para o benefício da própria religião deles, dos deuses e nesse tipo de coisa. Eles começam a desconfiar que tem pessoal dos túnicas negras infiltrados no meio dos túnicas cinzentas. E a Deoris, neste livro aqui, ela não seguiu o mesmo caminho da irmã dela, Domaris. A Deoris não seguiu o caminho da luz, não seguiu o caminho dos acólitos. Ela foi e se interessou pelo caminho dos túnicas cinzentas, querendo ser uma sacerdotisa de lá. Ou seja, uma das pouquíssimas mulheres naquele meio. E é onde começa toda a aventura, porque ela está no meio, ela começa a investigar quem pode ser os próximos túnicas negras que estão aqui no meio, o porquê que eles estão querendo atacar o filho da Domaris agora vivo, e começa aquela coisa de tramóias, aquelas coisas para poder fazer com que a Domaris se torne vilã, mesmo ela não sendo vilã, e toda a história criada no primeiro volume termina aqui no segundo de uma forma magistral. É excelente esse segundo volume, gente, é muito bom, recomendo demais. Você pode ler o primeiro volume e achar sem gracinha, mas insista mais e vá para o segundo, porque o segundo é excelente, é perfeito, é muito bom. Agora, fazendo um paralelo assim dos dois livros, eu posso dizer que ele teve um começo bom e um final perfeito, fechou com chave de ouro. E que a série, num todo, é uma série de 4 estrelas. O primeiro tendo 4 e o segundo tendo 5. Mas só o segundo volume não consegue salvar toda a série, fazendo ela ficar perfeita. Mas é muito bom, recomendo demais a leitura. Quem gostou das Brumas de Avalon, é legal ler esses livros aqui para poder conhecer as antepassadas da Morgana, da Viviane, da Igraine, de todas aquelas personagens que apareceram nas Brumas de Avalon. Aqui, se a pessoa for esperta e conseguir ler nas entrelinhas, como eu digo, vai conseguir perceber quem que são a Morgana, a Viviane e todo o pessoal que se reencarna nas Brumas de Avalon. É difícil, mas tem alguns indíciozinhos, principalmente para a gente que leu as Brumas de Avalon e consegue e lembra de algumas partes que a Morgana, a Viviane se lembram de vidas passadas. Aí esse livro vale bastante por esse motivo também, que você vai conhecer as vidas passadas do pessoal das Brumas de Avalon. E falando no geral, o livro é muito bom, recomendo bastante, é bem legal, leia descompromissado, não espere tudo aquilo que vai ser tão bom quanto as Brumas de Avalon, não. Você lê como um passatempo, um momento de diversão. A Marion Zimmer Bradley escreve muito bem, ela dá bastante detalhes, embora que a escrita dela esteja um pouco mais crua, já que, além dos livros serem pequenos, ela não se aprofundou detalhadamente nos personagens e em nada do tipo. Ela se voltou mais para a criação da história e da mitologia, dessa história aqui de Atlântida, que é muito interessante, essa mitologia criada por ela aqui para Atlântida. Nunca li nada parecido antes. Tem cada coisa aqui que é bem diferente de tudo que a gente está acostumado a ler. Por exemplo, esse negócio das terras de Atlântida serem, ao invés de uma só ilha, várias ilhas espalhadas. A religião que eles têm aqui, da luz. Esse negócio dos clãs, que tem o clã os clãs, que tem o clã dos túnicas negras, tem o pessoal dos túnicas cinzentas, tem os sacerdotes da luz, os acólitos, a casa dos 12, esse tipo de coisa tudo. A casa de Caratra, que é muito interessante, que é a casa onde as mulheres são mandadas para poder descobrir os mistérios da vida e da maternidade. E é muito interessante toda a mitologia que ela criou ao redor desses dois livros, que, embora sejam bem pequenos, tem espaço para grande parte da mitologia aqui, que ficou muito interessante. E agora eu estou bastante curioso para ler a continuação dele, que chama Os Ancestrais de Avalon, que é esse daqui. Esse, pelo que eu sei, é uma continuação direta da queda de Atlântida. Ou seja, grande parte dos personagens que estão na queda de Atlântida vão estar aqui também nos Ancestrais de Avalon. E eu estou bastante curioso para ler esse livro aqui, só falta saber quanto que eu vou poder ler ele, né? Já que minha fila de leitura é bem grande. Mas vamos ver. Então, para finalizar aqui, recomendo demais, um livro muito interessante, muito bom, gostoso de se ler e vale bastante pela mitologia super diferente que a Marion Zimmer Bradley criou para esses livros aqui. Então fica a dica aí, pessoal. E você que chegou até aqui, faz um favor pra mim, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal para poder receber as próximas atualizações e fique de olho que sempre vai ter vídeo novo por aí. Então até a próxima, pessoal. Tchau!